Olá, amigos do Sync, o podcast do Olhar Digital, que, modéstia à parte, é o podcast mais bacana de todo o planeta Terra, quiçá da galáxia. Eu sou André Fogaça e na minha frente eu tenho o carioca que eu mais adoro aqui em São Paulo, Nick Ellis. Prazer estar aqui, Fogaça, ainda mais para falar sobre esse tema de hoje que promete bastante. Pois é, a gente já passou, né? A gente tá gravando isso uma semana depois da WWDC. A gente resolveu separar aquilo que chamou atenção pro usuário, que é iPadOS. Isso, né? o iPadOS 16, o tão esperado iPadOS 16. O tão esperado no ano que vem melhora, chegou. Né? Exatamente. Eu lembro que todo usuário de iPad que trabalha com iPad fala, não, mas no ano que vem vai melhorar. Eu escuto isso há uns 5 anos. Na verdade você tem um monte de usuários da Apple que estão investindo em iPads Pro, que até o lançamento do iPadOS 16 não eram realmente Pro. De Pro você só tinha um preço, né? O processador era ótimo. E a porta USB-C que veio pro iPad Air também, né? Sim, exatamente. Pois é. Então, a gente vai dar uma pincelada sobre a WWDC e é claro que para informações completíssimas sobre a WWDC, você pode encontrar lá no olhardigital.com.br, na nossa editoria querida de produtos e reviews. Sim. Tem bastante coisa que a gente já falou, dá uma busca aí, Olhar Digital. A nossa cobertura completa lá, falando sobre o novo macOS, né, Ventura, sobre o iPadOS, sobre o iOS 16 que ninguém lembra porque muda praticamente nada, né? Exatamente, o do Apple TV. Também. Bom, começando, a WWDC significa, traduzindo não, né? Soltando essa sigla, porque é uma sigla. Worldwide, WW. Isso, Developer Worldwide Conferences. Ou seja... No singular, desculpa, não no plural. A conferência global para desenvolvedores da Apple, né? E realmente é uma conferência, né? Não tem nome, não tem a Apple no nome, mas o objetivo realmente é produtos da Apple. Isso envolve, na verdade, software para produtos da Apple. Sim. Isso envolve todos os produtos que a Apple vende hoje. Apple TV, MacBooks, Macs, iPhones, iPads, todos eles têm um sistema operacional ou roda aplicativo, e é para esse pessoal que ela cria esse evento. O evento é para desenvolvedores, então é para preparar esse pessoal para desenvolverem... Para nova tecnologia. Exatamente, para adaptarem seus apps e seus jogos, né, para os novos sistemas. Sim. Que no caso, nessa WWDC, foram apresentados o iOS 16, né, o iPadOS 16, o tvOS 16, né, que não teve muita novidade. E o WatchOS 9. Exatamente, e o macOS 13 Ventura. A WWDC ela tem um painel principal no primeiro dia, e lá a empresa mostra esses softwares novos, né? Isso. E o evento, na verdade, tem uma semana. Ele rola por uma semana. E ele é idêntico ao Google I.O. Os dois são... Ou a Build da Microsoft também, né? Exatamente. Também tem são esses Build. eventos focados nos devs, né? Que eles precisam ter justamente esse material de apoio, né? E várias sessões também. Para ajudarem eles a prepararem melhor. E pode parecer que não, mas realmente os desenvolvedores não têm acesso ao iOS 16 antes dele ser apresentado. Sim. Assim como na Microsoft não tem acesso ao Windows antes dele ser apresentado. Mas a partir daquele momento, a empresa ela banca uma conferência inteira, mas não é gratuita para o developer, para o desenvolvedor, para ensinar, falar, olha, a gente tem esse produto, eu vou trazer os meus engenheiros, os meus melhores profissionais que eu tenho dentro da Apple, ou do Google, no Google I.O., ou da Microsoft, na Build, e aí eu vou sentar com vocês para ensinar, literalmente, desenhando como é que isso aqui muda. Exatamente. Para que você adapte os seus produtos ou crie coisas que você não sabia que eram possíveis de serem criadas. Exatamente. E não é de graça, né? A gente, até a WWDC de 2019, que foi a última presencial, o custo para um desenvolvedor entrar é de $1.500. E dura uma semana. Investimento. Investimento. Sim, isso é investimento, porque o custo para a Apple montar a WWDC, toda essa feira, essa coisa, é de $50 milhões. Em 2019, ela disse que foram mais de 5 mil desenvolvedores que foram lá, pagaram $1.500
e apareceram, né? Então, isso daria 7 milhões e 500 mil dólares. Ou seja, a Apple tá investindo também. Tá faltando né? 42 milhões e 500. Mas essa grana, ela entra como... ela vai voltar para a Apple como novos aplicativos que vão fazer girar dinheiro dentro da App Store. Exatamente. Na verdade, a Apple está investindo justamente no seu ecossistema de desenvolvedores. E esse pessoal é fundamental para a Apple que esse pessoal esteja, né, alinhado, sabe fazer o melhor possível. Pois é. Porque você pode falar, pô, mas aplicativo vale tanto assim? Você quer saber quanto vale? A Microsoft perdeu a corrida em smartphones por conta de aplicativos. Pois é, exatamente. Não adianta você ter um celular fantástico que você não tem um Instagram. Não é só hardware, né? A gente está falando de software aqui. E a Apple, ela brilha nesse sentido porque eles têm essa integração profunda entre hardware e software, né? Sim. E isso também passa pelos WWDCs porque são os espaços que os desenvolvedores têm para aprender realmente. Então tem muita sessão técnica, tem muita coisa... Sim, palestra, curso, explicação, exemplos. E todas essas sessões, elas são fechadas para os desenvolvedores. Ao ponto que eu fui em 2 WWDC já e nem a imprensa tem acesso. Então, por mais que, assim, eu tô com a Apple do meu lado, eu falo, não, mas eu quero ver. Não pode. É só para desenvolvedor. E não é porque o Fogaça que é do LED e tal. Não, o cara do Verge também não pode, o cara do Cinest também não pode. Ninguém pode. Sim. Se você quiser uma informação de desenvolvedores, tem que chegar junto do desenvolvedor e falar, me fala o que teve lá. Aí, óbvio, né, ele não tem nenhum contrato de confidencialidade, de NDA, né? E aí ele pode falar, mas depende de você chegar nele. Sim. Né? E eu acho legal a gente falar também que o foco da WWDC sempre é o software, né? Software. Só que eles também aproveitam, exatamente, sistema operacional e também ferramentas, né? Para ajudar o pessoal. Só que eles também apresentam de vez em quando hardware, né? E esse ano a gente teve umas novidades bem legais. 3 novidades, sendo que uma novidade as outras 2 dependem dessa uma. Porque a primeira e mais importante é o chip M2. Sim. E as outras 2 são notebooks que usam o chip M2. Então, sem essa primeira, os outros 2 não existiriam. Sim. Que é o MacBook Air e o MacBook Pro. E a gente já falou sobre eles, né, no Olhar Digital, então tá tudo detalhadinho. O que eu acho interessante a gente falar do processador M2 é que ele tem um desempenho 18% superior, mas ele tem a mesma eficiência energética, ou seja, ele gasta a mesma bateria. Sim, e ele consegue gastar até menos em tarefas mais simples, né? Sim, e entrega muito mais, né? Então, é uma evolução. E o M2, ele acaba sendo um fio de cabelo mais largo, né, para todos os lados, enfim. E ainda assim consegue essa eficiência que você falou. E os rumores pro M2 Pro, que ainda vai aparecer aí, rumor realmente, não existe nada oficial, é que ele vai chegar com 3 nanômetros, que é a distância entre os transistores, e aí você consegue praticamente dobrar o número de transistores no mesmo espaço. E aí o céu é o limite, né? Lembrando que eles podem também lançar depois o M2 Pro Ultra, né? Como aconteceu no M1, né? Foi cada vez aumentando, junção, né, de 2 M1s, então o negócio o céu é o limite em termos de desempenho. E aí, no passado, a Apple já usou a WWDC para lançamentos de produtos. O primeiro hardware, Mac de hardware. O primeiro Mac Pro foi lançado em 2016. Em 2013... 2006, 10 anos antes. Lembra? Era aquele primeirão lá. Verdade. Em 2013 tinha aquele Mac Pro da lixeirinha. Aquele que tinha um design curioso. Em 2017 teve o iMac Pro, em 2017 teve o HomePod Pro. Sim. E em várias WWDCs ainda mais pra trás, né? Na verdade, nesse meio tempo, teve iPhone. Sim, exatamente. Eu acho só também vale a pena citar o Mac Pro, né? Que a gente tava esperando um novo Mac Pro pra essa WWDC, que acabou não chegando, né? Mas a gente sabe... Ficaria estranho, porque o Mac Studio já é tão forte, né? Pois tão forte. Mas a gente sabe pela conferência que lá... vai vir. Exatamente. Pelo call, né? Com investidores lá do Tim Cook, lá da Apple, a gente sabe que eles estão preparando um Mac Pro com processador M. Porque faz tempo que, na verdade, não tem ainda, né? Não. E o com Intel faz tempo que foi lá. O último lançado, o Mac Pro, foi justamente na WWDC, que foi de 2019. Ou seja, você tem 3 anos aí, no mínimo, que é aquele Mac indo Pro que tem um design que lembra o primeiro, lembra? Ele abandonou a lixeirinha e voltou para aquele quadradão. Pro ralador de queijo, né? Exatamente. Mas enfim, você estava falando de iPhone, vale a pena te citar um lançamento emblemático da WWDC, que foi o iPhone
3G em 2008, né? Que foi o primeiro iPhone com 3G e o primeiro iPhone com acesso à App Store a sair de fábrica. Sim, assim. exatamente. Ele foi uma revolução, na verdade, porque a App Store foi o que realmente fez o iPhone dar certo. Porque senão seria como o Nokia da cobrinha. Vem só com aquilo que tá nele e é isso acabou, que você vai ter. Exatamente. E vale a pena de citar também que 1 ano depois foi lançado o 3GS, o iPhone 3GS. Que dobrou o processador, o clock, né? Aumentou RAM. E 2 anos depois foi lançado o iPhone 4, que tinha a tela retina, né? Enfim, foi o primeiro com aumentou a resolução da tela. Aumentou a resolução e esse iPhone 4 ele tem um design que até hoje é aproveitado. Exatamente, ele foi aproveitado a borda, não só no iPhone, né? Na verdade, os MacBooks recentes eles são mais quadradinhos. E os iPads também, né? O iPad Pro, o iPad Air, o Air de 2020 o iPad já era Mini assim. também tem aquele bordinha. Mas enfim, isso aí só uma pincelada do que rolou de hardware ao longo da história da WWDC. Na conferência para software. Né? Não dá pra gente falar aqui tudo sobre o que a gente queria falar sobre a WWDC, então a gente vai falar sobre o iPadOS especificamente. O iPadOS 16, ele é a maior mudança pro iPad desde que a Apple separou nominalmente o iOS do iPadOS. Exatamente. Porque até pouco tempo atrás, os dois iPad, tanto o iPad quanto o iPhone, eram iOS. Sim. Até porque a gente falava que o iPad era um iPhone esticado, não é um iPadão, né? Era um iPodão, né, na verdade. Sim. E aí ela separou, mas assim, não tinha muita diferença. Continuava uma tela enorme com espaço gigante entre os ícones, aquele tipo de coisa. Agora isso muda. E isso finalmente muda. Sim, isso muda por causa do Stage Manager, que é um novo recurso que foi apresentado. Que chegou no macOS não faz sentido nenhum lá dentro, né? Mas no iPad faz. No macOS não faz sentido. É um recurso que faz todo sentido no iPad, realmente. É um recurso que transforma o iPad num computador de verdade. Ele é a resposta da Apple para os anseios de todo mundo que tinha um iPad Air com processador M1 ou Pro, exatamente. Principalmente o Pro, né? Porque o Pro Pro. Teoricamente é pra trabalho, é uma coisa, tanto que ele é mais caro. Tem a tela de 12 polegadas, é tamanho de tela de notebook aquilo ali, né? Sim, exatamente. E tem rumores aí que vai ter um iPad de 14 polegadas e um de 15 também. Imagina na mochila que medo de quebrar esse negócio tão enorme, né? Exatamente, já acho grande demais. Mas interessante do Stage Manager é isso, é essa evolução que ele significa na linha iPad, né? O Stage Manager permite que você abra várias janelas, né? E sobreponha essas janelas na tela. Porque hoje em dia, o que dá pra fazer... Hoje em dia, assim, antes do iPadOS 16, mesmo nos iPads M1, você tem como abrir 2 janelas ao mesmo tempo e uma terceira flutuante. Mas trava nisso. E a terceira flutuante é a interface do iPhone. Então ela é fininha, ela não aproveita nada da tela grande. E fica tudo muito engessado ali, né? Fica muito apertadinho. Você não tem muita liberdade de eu quero só um quadradinho, não. São 3 pontos de visão mais a flutuante. 3 pontos que eu digo assim, você consegue ir um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda. Sim. No Stage Manager, é livre como é no Windows, como é no Linux, como é na Chrome OS, como é no macOS. Exatamente. Você livre com algum limite que eu vou explicar depois. Você abre as janelas ali que você quer, você tem todo... É uma coisa que eu achei interessante, ele mostra do ladinho ali todos os aplicativos que estão abertos, né? Seria como se fosse um Alt Tab ali, só que permanente, né? Tudo bem, você pode ir pela navegação multitask normal do iPad OS, mas, tipo, assim faz muito mais sentido. Porque na hora que você... É interessante citar também que o Stage Manager é acionado pelo usuário, ele não tá... Ele é um botão, né? Exatamente, ele não tá funcionando direto. Na central de controle, onde você ajusta brilho, tem um botãozinho. Exatamente, isso é interessante porque na hora que você for trabalhar, você aciona aquilo ali e começa a usar esse modo, digamos, multitask, né? Porque esse modo, ele só faz sentido, na verdade, se você pensar bem, quando você tá com um iPad com teclado e mouse. Sim. Que dá pra você parear com teclado e mouse e não funciona só com o teclado e mouse da Apple. Eu já vi gente usando com teclado e mouse de terceiros. Sim. Pode ser da Microsoft, da Logitech, não interessa. Sim. Tem que ser Bluetooth, né? E como você falou, esse novo recurso, ele funciona muito bem nas telas, né? Na tela de 12 polegadas. Até na de 10 do iPad Air. Até na de 10. Só que ele brilha mesmo quando você conecta... Maior. Exatamente. Não, quando você conecta ele no monitor externo. Você pluga num HDMI pra USB ali no adaptadorzinho. Exatamente. Ou se você tiver um monitor USB-C, você já vai direto, tranquilo. E é interessante porque
Nessa primeira versão, né, nessa primeira beta do iPadOS 16, não tá funcionando muito bem. Então você manda as coisas para o outro monitor e ele funciona mais ou menos o Stage Manager. Mas se você quiser usar fora do Stage Manager, não funciona tão bem. É a primeira versão, exatamente. Não dá para exigir. Primeiro, quem entra no primeiro beta tá ciente que vai encontrar problema. Exatamente. Mas só a possibilidade de você pegar o seu iPad Pro e poder visualizar o que você está fazendo, não só na telinha dele, mas também na tela da televisão, por exemplo. Porque o iPad, ele já permite você ligar no monitor externo, mas ele só espelha. Exatamente. Literalmente, do fundo de coração, é inútil. Porque ele não só espelha, ou seja, você tem exatamente o mesmo conteúdo, como ele espelha até a proporção, que do iPad é meio 4x3, é quadradinho. E aí quando você liga no monitor que todo o monitor bordas, né? é de 6x9, fica com borda, ou seja, é feio, sabe? E aí o que vem, acho que na verdade esse Stage Manager é uma resposta da Apple pro Samsung DeX. Porque o Samsung DeX, ele espelha, só que como se fosse um desktop. Exatamente, aproveita a tela inteira. É até mais evoluído que o Stage Manager hoje, porque não tem tanto limite. O Stage Manager tem essa facilidade de você poder ficar navegando entre as janelas, que eu acho interessante. Elas ficam sobrepostas, como é no computador normal, não sei o computador que você está usando agora. Exatamente. E você pode ajustar o tamaninho delas, né? Você ajusta livremente, não é com formatos pré-definidos. E existe uma limitação que eu falei. A limitação no iPad ela faz sentido, porque a tela é de 10 a 12 polegadas hoje. Ela é pequenininha. E aí você consegue só 4 aplicativos. É óbvio que se você colocasse 8, 10... disputando espaço, ia ficar muito pequenininho cada um, né? Então 4, ok. O que eu não entendo é que essa limitação de 4 aplicativos também vale pro monitor externo. Mas no monitor externo a resolução é baixa. Não, ele tem suporte a monitor 6K. É mais resolução do que a própria tela do iPad. Mas aí são 4 na tela do iPad, mais 4 no externo. 4 no 6K. Não interessa se você tem resolução suficiente para colocar 10 aplicativos. Não Isso interessa, aí parece aquelas coisas que a Apple faz só para depois liberar para 10 e falar, gente... Não, no Pro vai para 10, porque agora não é... O Air não, sabe? Sim. Um Pro especial com 14 polegadas, você tá dizendo. Sim. E... para usar melhor esse Stage Manager, que são janelas sobrepostas e tal, você tem como aumentar a densidade de pixels, que é mais ou menos você aumentar a resolução da tela. Então, os ícones vão ficar menorzinhos. E, de novo, o objetivo desse deixa de ser... Claro que funciona, mas deixa de ser você ter a entrada o input, né, que a gente chama a entrada de comando por toque, e realmente foca em fazer isso com teclado e mouse, porque é pra trabalhar. Porque é tão pequenininho que às vezes o dedo não acerta direito, né? É feito para um mouse, para ser usado com mouse mesmo, né? Pois é. E eu acho interessante citar, antes da gente passar para os próximos recursos do iPadOS 16, que infelizmente, né, a Apple optou por manter o Stage Manager exclusivo dos iPads M1s. Pro e dos iPads Air com M1. Isso independente de você ligar na tela externa ou não. Independente. Não é porque assim, você precisa de mais força para renderizar 2 telas agora. Não, pode ser numa só. Ainda assim é com M1. Exatamente. E caso você ligue o seu iPad que não é com M1 no monitor externo, ele vai espelhar. É o que acontece hoje. Exatamente, vai espelhar. É o que acontece no iPadOS 15. Não vai mudar nada. Literalmente então, nada. Isso aí eu entendo que a Apple esteja querendo dar um agrado pro pessoal que comprou, né, que investiu caro nos iPads com processador M1, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo também é triste, né, para todo mundo que tem os outros iPads e vai ficar, tipo, babando. E convenhamos que o iPad mini recente, ele tem um processador que é extremamente potente. O A15, ali o problema não é hardware. Eu não sou, não trabalho na Apple, não entendo essa parte do hardware, mas na minha cabeça, assim como você disse agora, o A15 daria conta desse recurso. Sim. Só que tem cara também de ser aquele tipo de coisa que a Apple faz pra privilegiar, né? Como foi os iPads com M1. A Siri no iPhone 4S. Sim. Que é um recurso que é feito pela web e o 4 não poderia, sabe? Exatamente. E lembrando que daqui a pouco, né, sei lá, em setembro a gente vai ter outros eventos da Apple. Outros iPhones e iPads. Né? Certamente vai vir um iPad Pro com M2. Exatamente. A gente pode apostar nisso. Talvez de 14 polegadas. Exatamente. Pois é. Então é interessante. Agora acho que vale a pena a gente falar também desse outro app, Freeform, né? Exatamente. Que a Apple ela gastou bastante tempo da apresentação falando sobre trabalho colaborativo. Sim. Só que assim,
não é um recurso muito pesado. Esse também trabalho colaborativo, também é exclusivo do M1. Você fala, é a mesma coisa que o Google Docs faz, ou o Word Online faz. Eu tenho, até como a gente escreveu esse roteiro, a gente escreve junto, e eu pelo Google Docs na web, seja pro iPad, seja no computador, no Windows, no celular, eu vejo o que o Nick tá escrevendo, tem uma ferramenta de chat ali dentro. Sim. É basicamente, tudo isso. Só que como eles querem, né, é um iPad, tem o Apple Pencil, eles querem fazer tipo um quadro branco, né? O que não tem é esse freeform. Aí faz sentido tá no iPad. Você desenhar, né, fazer anotações e tal. Sabe quando você vai numa reunião e aí tem aquela lousa enorme, quadro branco, e aí você joga as ideias, cada um desenha uma coisa, faz anotações? É basicamente isso. Sim. É uma lousa virtual colaborativa e a grande vantagem é que o FaceTime tá embutido, então dá pra ir conversando e falando e cada um vê o que cada um escreveu. Sim. Então, assim, o Fogaça colocou um homem de palitinho com uma casinha, porque é a única coisa que o Fogaça sabe desenhar. Isso é uma verdade. Você vai ver que fui eu que escrevi aquilo ali. O nosso freeform ia ser uma beleza, porque eu ia botar aqueles bonequinhos tipo, de palitinho. Exatamente. Aquelas casinhas, não sei o quê. E não é só desenho, né? O freeform aceita imagens, é como se fosse coloca como se fosse post-its ali, ou seja, é literalmente uma lousa pra gente fazer uma discussão de ideias. E sim, como você falou, a gente agora tem novas ferramentas para colaboração, inclusive o FaceTime. E você também pode simplesmente pegar um link do Pages, por exemplo, e mandar pelo Messages. E a pessoa abre como se estivesse no Google Docs. Então, isso aí eu acho bem interessante. O Pages, para quem não conhece, é o Word da Apple. Exatamente. Né? É o editor de textos da web, eu quero falar, da Apple. Sim. É um editor de textos bem competente até, é gratuito. Ele por muito tempo ele fazia parte do iWork, quer dizer, iLife é outro pack de aplicativos. É outro. Olha pra quem mostrar a idade, hein? Vinha GarageBand, iMovie e acho que mais 2 programas. Sim. E o iWork vinha com a suite Office da Apple, né? Agora são programas gratuitos, seja para iPad, iPhone, seja para Mac. Sim. macOS. E voltando aqui pro iPadOS, eles têm o novo Files, né? O novo Arquivos. Finalmente, né? Pelo amor de Deus. Finalmente, né? Ele começou a se tornar um programa normal de arquivos. Que é o básico que todo mundo espera. Gerenciador de arquivos, o Windows Explorer ou o Finder do Mac. Antes ou do Linux, que eu não me lembro o nome agora. Antes não mostrava nem o tamanho dos arquivos. Não mostrava. Pois é. Você tinha que dar ver detalhes, assim, não é prático para quem... Porque, de novo, isso é um foco em trabalho. Exatamente, eu não tenho que ter toques extras para aquilo que no macOS eu não preciso. Ou no Windows também, você só clica em cima, às vezes você deixa o ponteiro do mouse em cima e ele diz, né? Arquivo tem tantos mega, tantos giga. E outra novidade do Files, do Arquivos, né? Que é o nome em português. Sim. É que agora você tem de cara para como ver a extensão e você pode mudar. Você pode mudar a extensão, então você tem um arquivo que é, sei lá, PNG, aí você consegue mudar simplesmente escrevendo JPG. Isso, é só clicar em cima, como se fosse o macOS, exatamente, é perfeito. Exatamente. E aí a gente fala, nossa, mas é tão bobo isso. Mas faz tempo que a Apple tem esse Files mesmo no iPhone e isso é impossível. Ele era totalmente limitado. Então, são coisas que a Apple tá fazendo até tarde, mas enfim, merece finalmente, um elogio. Né? Pois é. Tipo o app de clima, né? O Weather, que finalmente chegou ao iPad, né? Isso aí... Porque no iPad você tem só o widget. Mas tocando no widget, você é jogado pra o app, né? Pois é. Como é que é o nome? É o Weather... pra um site, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. Agora você tá é jogado pro weather.com. Agora eu vi aqui. É o weather.com que você é jogado. Agora tem o mesmo visual, na verdade, adaptado pra tela grande do iPhone. Sim, quando você clica em determinadas informações, ele abre uma janelinha. Tá muito bonitinho, né? Realmente tá. Aquela coisa, a gente fala, às vezes a Apple demora pra fazer, mas faz bem feito. Não foi, esse é um exemplo. Não foi mais do que obrigação, mas foi bem feito. Mas, Apple, Tim Cook, eu sei que você tá me ouvindo, que você me escuta, você é fluente em português, você escuta a gente. Agora é hora da calculadora, né? Porque a calculadora ainda não existe no iPad. Você tem que baixar aplicativo de calculadora ou usar a Siri. Sim. E perguntar pra ela. Eu tenho uma coisa interessante também para profissionais, né? Para designers e editores de vídeo, fotógrafos, que é aquele modo de referência. Reference, exatamente. Que você garante que você tá vendo as mesmas cores no monitor externo, na tela do iPad, no iPhone. Porque a tela do iPad, principalmente os iPads Pro, são ótimas para reprodução de cores. São super precisas. Sim. Né? E para quando você tá ligado no Mac como tela externa, você usa a do iPad como se fosse uma ferramenta para isso. Sim. Ou direto no iPad mesmo, né? Vai tranquilamente.
Eu acho que vale a gente citar que, tipo, né, a Apple sempre teve, em termos de sistema para tablet, à frente do Android, né? O Android é uma coisa que, tipo, eles estão tentando, hoje, né? mas ainda não chegaram lá. Tanto que a Samsung teve que correr atrás e fazer o DeX. Exatamente. Porque o próprio Google não se mexia muito. Exatamente. Até hoje não se mexe. Não, e os próprios dobráveis da Samsung tem um sistema próprio, né? Que aproveita muita coisa, entendeu? E isso, tipo, o Google ficou devendo mesmo. Sim, e aí tem também, focado nessa coisa de transformar o iPad num PC, que é o Desktop Class. São aplicativos, o objetivo é o mesmo que a Apple teve quando lançou o iPhone, lá em 2007, que era para que o navegador abrisse a página da web, e não uma página toda esquisita para mobile. Não, ela é para abrir tudo, bonita, né? Sim. Da mesma experiência que você tem no computador. Esse Desktop Class é para ter a mesma experiência em iPads M1, principalmente nos iPads Pro, de programas rodando exatamente no Mac, né? como no Mac. Pois é. Exatamente. E aí, isso ainda vai depender dos desenvolvedores, tanto que algumas das sessões da WWDC desse ano para os desenvolvedores são mostrando como colocar as linhas de código para que você permita que seu aplicativo esteja dentro desse Desktop Class. Então vai ser um Photoshop da vida que vai ter exatamente todas as ferramentas do computador. Vai ser um editor de vídeos que vai estar com as mesmas ferramentas. Vai ser um explorador de arquivos de terceiros, um aplicativo de... Enfim, tudo, né? Enfim, a gente chegou naquele ponto, né, que a gente está esperando há anos, que o iPadOS realmente é um sistema operacional que serve para o trabalho e pode ser usado profissionalmente, tranquilamente, dependendo da área que você tá, ele é até melhor do que você ter um Mac. Porque se você pensar bem, o mesmo hardware que tá no MacBook Air é o que tá no iPad. Ou seja, limite de hardware a gente sabe que não é. Porque o MacBook Air com M1 também não tem ventoinha. Assim como o iPad não tem ventoinha. Sim. Aí sempre ficava aquela coisa, pô, se é o mesmo hardware, a mesma RAM... Por que não, Por que não? Por que ele não roda um DeXzinho lá da Apple? Exatamente. Agora tá indo finalmente nesse caminho. Agora a gente tem uma solução, né? Você pode não achar a solução mais interessante. De repente o Stage Manager ainda vai evoluir, né? Até o seu lançamento final, né? Sim. Mas... E vai, né? Que é o primeiro beta. As coisas mudam. Eu lembro que aquele Safari horrível que apareceu no iOS recente, a Apple reverteu ele, que era o Safari do iPad, era uma porcaria. E a interface era horrível. Sim. E aí ela teve que voltar atrás porque ninguém gostou daquilo. E é óbvio, né? O Stage Manager vai ser lapidado. Não só ele, todos os recursos. E a parte triste de tudo isso que você ouviu durante essa meia hora é que todos esses recursos, praticamente todos, a imensa maioria, dependem do hardware do M1. Para trabalhar, os que são para trabalhar dependem do M1 e eles estão restritos a poucos iPads. Né? E aí, finalmente, a gente começa a ter uma diferença de experiência de uso de um processador M1 para um processador da própria Apple, que é o A15, né? Exatamente, o A15 Bionic. Que até então a gente não tinha... Era igual. Era a mesma experiência de um tá no outro. Só tinha mais desempenho, mas... Por que eu vou querer mais desempenho se o A15 do iPad mini já é ótimo? Exatamente. Só pra quê? Pois é. Agora você tem... é porque você vai ter formas diferentes de trabalhar. Agora tem a justificativa para você investir, que é mais caro, né? Pro. Exatamente. Pois é, a gente deixou de falar de várias coisas aqui, porque a WWDC dava vários programas, né? Sim. Mas a gente quis dar essa pincelada um pouquinho na história do evento e também focar bastante nessa parte do iPadOS 16 voltada para o profissional, que infelizmente é a exclusividade dos iPads com M1. Ou seja, a Apple vai te fazer gastar mais dinheiro ainda. Exatamente. Mas estão de parabéns porque finalmente atenderam a uma demanda antiga dos usuários de iPad que gostariam de simplesmente largar o computador e só trabalhar no iPad, né? Porque agora é possível. Porque até agora o custo de um iPad Pro e de um MacBook Air é o mesmo. Aí você fala, pô, mas o MacBook Air eu tenho um sistema completo, eu posso trabalhar com ele. Mais. Pra que eu vou comprar um iPad assim então? Agora você começa a ter espero que assim, no ano que vem as coisas melhorem ainda mais, porque ainda faltam coisas. Por exemplo, Tim Cook, o aplicativo da calculadora, tá? Exatamente.
É isso aí. Porque no macOS tem. Sim, sim. Pois é. A ideia é que tenha tudo lá, né? Mas tipo, cada ano ele lança uma coisinha. Vai aos poucos. É. E aí, claro, né? Pra você, como eu falei no começo, pra você ler todas as informações sobre a WWDC, todos os lançamentos, sobre a iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS, muitos OS, que eu tô falando um monte de OS, vai lá no olhardigital.com.br. que a gente tem uns textos bem bonitinhos lá sobre tudo isso. Exatamente. E fique ligado aqui no Sync, que a gente sempre vai ter novidades a cada semana, inclusive vários da Apple também. Exatamente. Então, eu sou o André Fogaça e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Lembrando que esse podcast tem um roteiro feito por nós dois aqui, Nick Ellis e André Fogaça. A parte técnica de Deoclésio e Mário Curti, e a edição é do Leandro Santos. Um abraço, Leandro. Você é muito legal também. Tchau, tchau. Valeu, gente.